Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o pastor Valberli Lima e venho trazer para você uma mensagem que edificará a sua vida no entendimento da fé através deste vídeo. Neste vídeo, exploramos as profundas transformações sociais, políticas e religiosas que ocorreram nos últimos 2 séculos e como elas moldaram a prática do cristianismo. Discutimos a revolução tecnológica e suas implicações na fé, o impacto das missões cristãs globais, o papel de figuras icônicas como William Carey e David Livingstone e o surgimento de movimentos como o pentecostalismo. Também abordamos o desafio entre liberalismo e fundamentalismo, o Concílio Vaticano II e a busca pela unidade cristã no movimento ecumênico. Venha compreender como essas mudanças influenciam a pregação e a missão cristã até os dias de hoje. Então vem comigo para entender tudo isso de uma forma simples, mas gostaria de pedir a você que venha a inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações que é o sininho e deixar o seu like. Você pode também ser membro de nosso canal, pois estaremos produzindo material próprio para esta área de membro e você não pode ficar de fora. Amém? Fique na paz. E que Deus o abençoe grandemente. Vamos para o estudo. Os últimos 200 anos não têm precedentes na história da humanidade. Tanto o volume quanto a intensidade dessas mudanças aumentaram em um ritmo acelerado. A revolução tecnológica, iniciada com a industrialização, expandiu-se para diversas áreas, como a informática, as comunicações, a exploração espacial e a biotecnologia. O avanço científico desafia a fé, explicando as considerações antes de considerar os mistérios religiosos. As esferas políticas e econômicas também passaram por grandes mudanças. O imperialismo europeu e norte-americano, as guerras mundiais, o surgimento e o colapso do comunismo, a descolonização, a globalização, a crise ambiental e os conflitos sociais e religiosos impactaram a prática e a compreensão da missão cristã. A cultura dominante de cada período pode representar tantos obstáculos quanto as oportunidades para a disseminação da fé. No século XIX e início do XX, muitos acreditaram no fim das religiões ou em sua restrição ao âmbito pessoal. No entanto, hoje a presença pública da religião é reconhecida, ainda que acompanhada de desafios. Um dos eventos mais marcantes da era moderna foi uma expansão do cristianismo, sem paralelo em qualquer outro período. O século XIX, chamado por Kenneth S. Latourette de O Grande Século das Missões, viu um esforço organizado para traduzir a Bíblia, enviar missões e estabelecer sociedades missionárias nos Estados Unidos e na Europa. Missionários como William Carey, David Livingstone e James Hudson Taylor desempenharam papéis cruciais na divulgação da fé cristã em regiões da Ásia, África, Oceania e América Latina. O protestantismo, por exemplo, começou a se enraizar no Brasil nesse período, e a Igreja Católica também intensificou suas iniciativas missionárias. A expansão missionária teve ligação com o colonialismo, pois os missionários frequentemente introduziam um modelo de civilização que enfraquecia culturas locais e facilitava a dominação colonial. Com o tempo, algumas missões entenderam essas contradições e protestaram, mas a maioria acreditou estar fazendo o melhor para as situações. Hoje, a missão é vista como uma prática que ocorre em qualquer lugar e não apenas como um movimento centralizado. Um tema importante para as igrejas cristãs foi a relação com a modernidade, marcada pelo racionalismo e pelo secularismo. Muitos líderes cristãos buscaram adaptar a fé à linguagem contemporânea, sendo rotulados como liberais por questionarem a autoridade e adotarem a razão. O movimento do Evangelho Social, por exemplo, focou nas implicações sociais da mensagem cristã, com figuras como Walter Rauschenbusch. Em oposição, grupos conservadores mantinham a defesa dos fundamentos da fé, como a inerrância bíblica e a ilusão de Cristo.
o que gerou debates e conflitos no início do século XX, particularmente nos Estados Unidos. O pentecostalismo surgiu como uma resposta à instabilidade institucional, com destaque para a missão da Rua Azusa, liderada por William J. Seymour, em 1906, que marcou o início do movimento com aparências como o falar em línguas. No Brasil, esse movimento começou com Luigi Francescon, na Congregação Cristã no Brasil, e com os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus. O movimento evoluiu, influenciando o movimento carismático. A Igreja Católica passou por reformas significativas, especialmente com o Concílio Vaticano II, 1962-1965, que buscou modernizar suas práticas para melhor responder às demandas contemporâneas. As decisões conciliares, embora recebidas de forma desigual, são fundamentais para entender o catolicismo atual. O ecumenismo se fortaleceu no século XX, com o arcebispo William Temple chamando-o de o grande fato novo de nossa era, sinalizando que a unidade cristã tem valor como testemunho e serviço e não apenas como um fim em si. O futuro das reformas cristãs depende da abertura mútua entre as denominações e de uma conexão com a essência da fé, expressa em Jesus como caminho, verdade e vida. João 14:6.